Queria, nessa oportunidade, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, fazendo um cumprimento especial aos vereadores que foram eleitos para estar junto comigo nessa nova missão, cumprimentando aqui o presidente da Câmara, o vereador Genian Reis. Queria cumprimentar ainda todos os membros das duas majoritárias, presidente de partidos, lideranças, ex-vereadores, candidatos a vereadores que à época tiveram dos dois lados. Queria cumprimentar a família de todos que puderam estar conosco durante a nossa caminhada e principalmente aqueles que puderam dar o seu melhor para que tanto eu quanto o vice-prefeito Clebinho pudéssemos chegar ao nosso objetivo principal, que era ganhar as eleições. Mas, meus amigos, eu não vou me alongar na minha fala. Perdi esse direito ao tempo em que aqueles que me antecederam, seja vereadores, vereadoras, o vice-prefeito, cada um puderam fazer as suas falas, e sem sombra de dúvida, elas registraram de fato de direito tudo o que nós podemos viver durante a campanha, e alguns se atentaram até antes dela. Portanto, eu queria, ao tempo em que reconheço que a fala de vocês vão de encontro oportuno a esse momento que Eldorado está vivendo, eu quero diminuir o tamanho da minha fala, mas não a importância dela. Meus amigos, aqui nesse primeiro dia do ano, e aí vocês me conhecem, sabem que eu não costumo ler a minha fala, mas é próprio do homem ou da mulher, em ocasiões importantes para ele, ficar um tanto nervoso, não é isso? E eu, que sempre tive muita facilidade para falar, o medo de ser pego pelo nervosismo da importância desse momento, me fez escrever algumas linhas. Eu queria ler para que vocês pudessem levar em vossos corações. Nesse primeiro dia do ano, sinceramente, grato pela confiança do meu querido povo de Eldorado do Carajás, consciente dos grandes desafios que tenho pela frente e da enorme responsabilidade de resgatar o brilho e a alegria do povo que mora nesse lugar. Agradeço ao apoio, o incentivo e o carinho que recebi durante toda a nossa caminhada. Daqui de onde eu estou, sei que me contemplam décadas de história. Dessas ruas ecoam as vozes de muitos que por aqui passaram, nossos antepassados que hoje não estão mais em nosso meio, mas eles foram fundamentais para que Eldorado pudesse ser a cidade que hoje temos. E eu cito aqui dois exemplos, como é o caso do seu Gil lá da região da Castanheira e o caso do seu Paulo Lacerda, e infelizmente o perdemos durante o período eleitoral e após ele. Não tenho dúvida que Eldorado é uma cidade que nasceu para ser importante, para ter uma posição central no desenvolvimento da nossa região Carajás. Não foi à toa que estas terras foram desbravadas por aqueles que descobriram o garimpo de Serra Pelada, que chamou a atenção de garimpeiros em todo o país e culminou na descoberta da maior jazida de minério de ferro do mundo. Portanto, compreendo que uma cidade que possui tantas riquezas, um povo ordeiro e trabalhador, não pode ser tratada de qualquer jeito. O prefeito de Eldorado precisa saber respeitar a história do seu povo, compreender que as pessoas desse lugar já sofreram muito e merecem caráter de extrema urgência viver dias de prosperidade e de profundo respeito. Precisa saber modernizar o seu funcionamento, mas sem ferir as suas tradições. Precisa compreender que essa cidade é um patrimônio que tem que ser preservado, não só para nós, mas também para as futuras gerações. Tenho compreensão da minha responsabilidade nesse momento. A partir de hoje, a minha dedicação será total à nossa querida e amada cidade de Eldorado do Carajás. Vou trabalhar incansavelmente para cumprir os compromissos que assumi
com a população por ocasião do período eleitoral. Sei que não vai ser fácil, mas uma coisa eu posso garantir a vocês, que eu não tenho medo de novos desafios. Tenho convicção que são os desafios que nos tornam mais maduros e ainda assim eles nos fazem avançar cada vez mais à frente, porque é à frente que se vai. Vale ressaltar na data de hoje que eu não estou aqui para iludir a ninguém. Não vou prometer soluções milagrosas ou criar falsas expectativas. Os problemas desse enorme município não serão resolvidos da noite para o dia. Os avanços necessários, nós sabemos, eles não vão cair do céu. As conquistas, para acontecer, elas precisam de muito trabalho, muito planejamento, muita dedicação e às vezes de muitos sacrifícios. Os primeiros meses de governo não vou deixar de tomar medidas duras, mas que serão necessárias para tirar o nosso município da situação que ele se encontra. Na zona rural, produtores rurais e suas famílias, nesse exato momento da minha fala, estão em diversas regiões isolados, abandonados e tendo os seus direitos de ir e vir, de produzir, sendo abortados. Gostaria de dizer que algumas vezes, como a gente sabe, o pai de família, a mãe de família sabe, é preciso tomar um remédio amargo para que a gente possa trazer resultados futuros. Então, quero dizer a todos vocês que, junto comigo, precisam ter a compreensão que tudo vai acontecer no seu devido tempo. Quem tira o seu sustento da terra sabe que existe um tempo para orar, um tempo para plantar, um tempo para regar, e só assim, após tudo isso, vem um tempo para colher. Os primeiros meses da nossa gestão vão ser de muito trabalho, mas de trabalho duro mesmo, de medidas austeras, mas ainda assim de pouco para colher, pois, como é do conhecimento de todos, Eldorado é uma das únicas cidades desse estado que sequer tem uma prefeitura, uma Câmara de Vereadores e a maioria dos prédios públicos para acomodar as secretarias ou são alugados ou estão deteriorados. Portanto, gostaria de fazer um pedido de público na data de hoje. É preciso a gente ter paciência. Não podemos atropelar o processo necessário para que a gente possa prosperar cada dia que for passando. A gente precisa transcorrer o prazo regimental para que as coisas possam acontecer. Porém, mesmo dizendo isso, ao mesmo tempo que eu falo, e com toda a ausência de estrutura, de máquinas, de equipamentos necessários ao bom trabalho e ao desempenho dos colaboradores do governo, isso não é motivo para que a gente possa deixar de avançar. Resultados extraordinários vocês vão experimentar todos os dias da vida de vocês ao longo dos 4 anos de mandato. Portanto, quero ser cobrado pelo que eu fiz em meu mandato, não pelo que eu farei em 100 dias, ou 6 meses, ou 1 ano de governo. Reafirmo que em seu tempo, todos os meus compromissos, que juntamente com o Clébio Aquino a gente o fizera no passado, nós buscaremos cumprir um a um durante o nosso mandato. É importante ressaltar no dia de hoje, vi aqueles que me antecederam falando de trem e falando de trilho, porém eu quero aqui ressaltar que a mesma companhia, a Vale, que todos os dias escoa milhões e milhões de toneladas de minério de ferro, que são muito mais do que ferro, são as nossas riquezas. Ela também agora terá o compromisso de se transportou e se transporta pelos seus trilhos de ferro. Minério terá que ajudar a botar Eldorado do Carajás nos trilhos do desenvolvimento. Será uma pauta nossa para que a gente possa permitir que ela cumpra essa missão. Vou precisar do apoio de todos vocês. Ninguém faz nada sozinho, muito menos administrar uma cidade com a complexidade e do tamanho de Eldorado do Carajás. Precisamos fazer um amplo pacto pela reconstrução desse lugar, um pacto que consiga unir partidos, ideologias, classes sociais,
setores produtivos de todas as crenças. E nesse pacto, o exemplo tem que partir primeiro de nós, da classe política. A eleição acabou, é hora de descer do palanque. Não vou governar de forma político-partidária, pensando nas eleições futuras ou na tentativa desenfreada por alcançar a reeleição, algo que nunca aconteceu aqui nesse lugar. No meu entendimento, a reeleição será uma mera consequência do meu trabalho e do nosso trabalho que conjuntamente iremos fazer. Não vou admitir que se negocie o futuro da nossa querida cidade em troca de favores e de vantagens políticas. Não, eu não aceitarei. Podem ter certeza, em meu governo, e nesse ponto serei egoísta, em meu governo, os interesses de Eldorado do Carajás vão estar sempre, mais uma vez sempre em primeiro lugar. Quero fazer um governo eficiente, com muita transparência e entrega de resultados. Não vou governar olhando para a camisa de ninguém. A polarização partidária estará proibida em todos os departamentos da prefeitura e em todas as secretarias. No momento oportuno, nós vamos debater sobre a questão político-partidária. Por outro lado, a tradição peculiar de milhares de municípios brasileiros, do toma lá, da cá, não pode e não vai ser aceita nesse governo. Vamos implantar uma prática de gestão moderna e eficiente, estabelecendo o combate absoluto à corrupção, e as metas claras serão estabelecidas, onde eu mesmo estarei cobrando o resultado de todos os setores do governo. Até o dia 10 de janeiro, todos os secretários estarão nomeados, escolhidos com base na experiência técnica e administrativa ou na sua formação profissional. E estes assinarão, junto com o decreto que os nomeará, uma carta de princípios que deverá seguir à risca. Não vou tolerar em hipótese alguma a corrupção, a falta de compromisso com o erário público e, portanto, ser correto, determinado, mas acima de tudo, ser humano é um pré-requisito número 1 para trabalhar no nosso governo. Ao meu vice-prefeito Clebson Aquino, do qual tenho muito orgulho de tê-lo ao meu lado, homem sério de passado limpo, pai de família. Clebinho é muito mais do que um vice-prefeito. Clebinho é meu irmão, é meu amigo, será meu companheiro e gozará, juntamente comigo, de estabelecer as medidas que serão necessárias para que Eldorado possa prosperar cada dia mais. Queria ainda, aos meus amigos que vieram de fora, aqueles que ao longo dos anos puderam me acompanhar e por regar uma admiração ao nosso trabalho, hoje se fazem presente. Queria a minha família, que está aqui, ao meu pai, José Antônio Lemos Machado, a minha mãe, Daci Costa Machado, ao meu irmão Fábio, meu irmão Marcos Antônio, o meu irmão Elton, o meu irmão Marconi, que aqui não está, suas esposas, aqueles que estão dentro da família Machado, que sabem o meu compromisso com a verdade, com a retidão e, sobretudo, com aquilo que eu falo. Reitero a vocês, não corre o risco de eu envergonhar o nome que o senhor construiu, meu pai, ao longo dos anos, nessa região e, em particular, aqui na região sul e sudeste do Pará. Minha gratidão à minha esposa, à minha filha, a minha esposa Catiúce Machado e a minha filha Angelina Machado, que assim como falara antes que me antecedeu, aqueles que se lembraram das nossas esposas, ou as vereadoras dos seus esposos, nós sabemos que eu não estaria aqui se não fosse a minha mãe.
mas eu também não estaria aqui não fosse a minha esposa. Ela que renunciou o privilégio de ter um esposo do seu lado para ajudar, terminar o curso de medicina, criar a nossa filha e tocar a nossa vida. Portanto, eu queria aqui, minha esposa, dizer o quanto a amo, te agradecer pela oportunidade de você me liberar para cuidar de quantas e quantas outras mães que, assim como você, precisa de ter um prefeito honesto e trabalhador aqui em Eldorado do Carajás. Queria fazer uma fala àqueles que tiveram comigo ao tempo em que nós estávamos desenhando esse projeto. Aqueles que no primeiro momento os chamamos de apenas um membro da coordenação da campanha. E aqueles que tiveram, tanto na majoritária quanto na